Olá, com muito prazer, eu estou aqui de volta com o programa Drops de Tecnologias Educacionais e hoje nós vamos conversar com o professor Afonso Rodrigues. O professor Afonso é geógrafo, mestre em educação, atua como professor na cidade de Barcarena, ligado à Secretaria de Educação e Desenvolvimento de Barcarena. Tudo bom, Afonso? Tudo bem, tudo bem. Muito bom estar conversando contigo, falar sobre educação. Então, para iniciar a nossa conversa de hoje, com um professor que atua numa cidade que não está numa capital e lida com a educação básica, eu peço que você conte para a gente como é que está sendo esse processo de vivência na educação dita remota, ou nomenclatura que a sua instituição estiver dando para essa performance de educação mediada por tecnologia. Para mim, eu gostaria de dizer, Antônio, que é uma honra estar participando dessas iniciativas, elas são bem produtivas. Bem, aqui em Barcarena, ela não foi diferente de outros espaços amazônicos, né? Porque nós vínhamos de uma vivência de sala de aula, do espaço sala de aula e algumas atividades que nós fazíamos no entorno da escola, tipo projeto desenvolvido na bacia do rio Aipia, aqui em Barcarena, onde a escola está inserida. Um projeto, inclusive, que foi conduzido por mim na área da geografia. Quando a pandemia chegou, ela nos pegou de forma repentina. E qual foi a primeira coisa que nós sentimos, a escola sentiu, a escola na qual eu trabalho, que é a Santa Sofia? Foi que houve um processo de descentralização do ensino. Aquela educação que se dava no espaço da escola, reunindo professores, corpo técnico, alunos, ele se descentraliza, essa atividade se descentraliza e vai para a casa do professor. Agora a casa do professor é uma sala de aula e os alunos, a casa dos alunos passa a ser uma sala de aula. Então, esse processo de desconcentração da atividade acadêmica da sala de aula pedagógica, né, didática pedagógica da sala de aula para a casa dos alunos, exigia um processo de comunicação, de ligação da escola com os alunos. Aí daí pressupunha-se você saber que aluno é esse, qual aluno que nós temos, né? Quais são as suas condições tecnológicas, suas condições sociais, como nós chegaríamos até este aluno. Então, aqui, a Prefeitura Municipal ela ofertou para nós uma plataforma. Só que essa plataforma ela exige todo um equipamento técnico. Ele exige uma internet de qualidade, por exemplo. E na Amazônia, nós temos essa dificuldade de conexão com a internet. Aqui não é um espaço, como diz o Milton Santos na geografia, um espaço fluido, um espaço que conta com uma grande densidade tecnológica. Não. Aqui o espaço ele é rarefeito, ele é como o Milton Santos chama de espaços opacos, né? Que é aqueles espaços onde a tecnologia não se faz presente de forma forte, como no Sudeste. Então, aqui para nós foi meio complicado, porque a conexão com o aluno ela ficou, de certa forma, dificultada pelos meios virtuais, até porque a comunicação nossa ela foi prejudicada por essa questão de os alunos não terem os equipamentos adequados ligados a uma internet de qualidade. Então, foi feito aqui um cadernão, né? Esse caderno ele foi repassado aos alunos, então os alunos, o caderno, no primeiro momento, ele veio constituído com conteúdo de 5 questões por disciplina, então o aluno tinha 50 questões para responder por semana, e o próprio sistema corrige essas questões. Agora, um problema que nós enfrentamos é a questão dessa comunicação com o aluno, né? Que alguns professores começaram a atuar via WhatsApp.
Só que o WhatsApp ele traz um problema, porque cada casa de aluno é como se fosse uma sala de aula. Então, você tem dois extremos. Num dos extremos, você tem a figura de uma pessoa só, que é o professor. E no outro extremo, você tem muitos alunos conectados, né? Então, esses alunos que estão conectados no outro extremo, eles podem entrar em contato com você para tirar suas dúvidas no sábado, no domingo, qualquer hora. Você entendeu? Então, isso faz com que, por exemplo, um professor tenha 20 turmas. Suponhamos que essa turma tenha de 35 a 40 alunos. Nós temos um contingente aí de 700 a 800 alunos. Então, num extremo você tem de 700 a 800 alunos e no outro extremo você tem um professor apenas, né? Então, esse é um problema grande de você dar essa resposta. Ela fica humanamente impossível. E, no mais, agregando a isso, a figura de que o trabalho ele passou a ser em casa e não mais na sala. Então, isso trouxe, de certa forma, um olhar pejorativo sobre o professor, como se o professor não estivesse trabalhando. Porque, de certa forma, o senso comum entende que o trabalho do professor só se dá única e exclusivamente na sala de aula. Nós sabemos que, antes da pandemia, o professor traz para casa prova para corrigir, atividade, trabalho, de pesquisa. Ele tem um trabalho que vai além da sala de aula. Então, a pandemia, ela veio o quê? Ela veio mostrar com maior veemência essa questão do trabalho do professor. Então, o professor ele ficou extremamente sobrecarregado no ambiente de casa e sobrecarregado sem o reconhecimento desse trabalho que ele faz, né? Porque as pessoas acabam achando que o trabalho do professor se prende única e exclusivamente à sala de aula e não é. Né? Assim, ouvindo essa questão ligada não só ao acesso tecnológico na Amazônia, mas ao próprio espaço, né? Logo meu início na universidade foi ministrando arquitetura e urbanismo, então eu não posso parar de pensar sobre essa questão do espaço, né? O espaço da sala de aula, quase que antagônico ao espaço da casa, porque o espaço da sala de aula é um espaço público, né? E o espaço da sala de aula, que público, se coloca de oposto à casa, à residência, ao abrigo, que é um espaço privado, né? Há aí uma questão psicológica também sobre o professor, sobre essa excessiva invasão, né? Aí eu queria que tu comentasse um pouco melhor essa questão sobre a visibilidade que tu tocaste, né? Porque eu recordo da educação básica, quando eu fiz meu magistério, que existia aquela hora planejamento, em que a gente ficava na sala dos professores preparando aula, né? Então, assim, isso fazia parte da realidade do professor, o momento de preparar a aula e o momento de ministrar a aula. Muitas vezes não reconhecido o momento de preparar a aula, né? E aí eu fico pensando, e agora, que nem sequer é visto na sala dos professores este momento. E esse momento do preparar a aula precisa ser realizado em espaços que não foram projetados para isso, né? Não foram a cozinha, a sala, o quarto, os usos desses espaços não foram feitos para preparar a aula. Eu queria que você comentasse um pouco disso. A questão, nós aqui em Barcarena, nós tínhamos um PCCR, que ele tinha lá como uma das suas, no corpo da lei, 1/3, como determina a LDB, 1/3 para a hora atividade. Só que esse PCCR ele foi derrubado no dia 30 de junho de 2014. Então, nós tivemos muitas perdas, por exemplo, perda na questão da carreira, que todo mundo, independente da sua formação, se você é especialista, você é mestre ou doutor, você recebe como nível médio, o básico, porque nós perdemos a carreira que nós tínhamos com a derrubada do nosso PCCR. Você entendeu, Tony? Então, nós não temos essa hora atividade, entendeste? Agora, esse trabalho aqui, ele se torna mais complicado se nós levarmos em consideração que o trabalho no ensino fundamental 1 e 2 ele é um trabalho predominantemente feito por mulheres, né? Então, as mulheres elas acabam tendo uma dupla jornada de trabalho, porque agora ela traz para casa o trabalho
todo, quase que na sua totalidade, o trabalho remoto, que deram essa denominação, né? Juntamente esse trabalho ela tem que conciliar com o trabalho de casa, com fazer a comida, cuidar das crianças, lavar roupa, então acaba avolumando um problema muito grande, né? Um problema muito grande. Uma outra questão é que nós não recebemos a formação, aquela formação acadêmica. Aliás, ninguém recebeu formação acadêmica para trabalhar dessa forma. A nossa formação ela foi para trabalhar na escola, né, e com fazer os trabalhos de campo relacionados lá com a atividade desenvolvida no ambiente escolar. E não na nossa casa. O que nós recebemos foram alguns treinamentos. Então, esses treinamentos se fazem insuficientes. Então, ao mesmo tempo em que a BNCC exige a questão das habilidades, das competências para o aluno, aí nós temos que olhar a questão da habilidade e a competência do professor. Ela precisa ser trabalhada. Qual a competência que o professor tem para desenvolver essas atividades? Né? O professor tem competência? Ele foi treinado para isso? Né? Então, quando nós levamos em consideração que o professor não teve essa questão trabalhada na universidade como formação para trabalhar, isso, se você levar em consideração que os equipamentos, computador, internet, não é qualquer internet que roda as plataformas. Você tem que ter uma internet de qualidade. E uma internet de qualidade, ela custa caro. Aquela internet de 10, 15 reais que você tem no celular, ela não é por semana, né, que você compra da TIM, Vivo, ela não é suficiente para você fazer essas atividades. Então, você passa a ter gasto com os equipamentos, com computador, e agora o computador em casa. Porque uma questão é essa, todos os trabalhos são feitos em casa. Então o professor ele precisa de um computador, os filhos também precisam de um computador porque são alunos. Então você tem um ambiente com pai, professor, e os filhos desses professores que também estudam, você entendeu? E que precisa de internet. Então você precisa de mais de um computador, entendeu? Então com o professor, esse professor que antes da pandemia já trabalhava no Estado, com turmas do Estado, turmas do município e até da iniciativa privada, quando você traz isso para dentro de casa, isso se torna um volume muito grande de atividades. E essas atividades que, como eu disse para você, elas se tornam invisíveis. Então a sociedade acaba olhando para a figura do professor de forma pejorativa, como se o professor e as professoras fossem aquelas figuras que ficam em casa recebendo sem trabalhar. Era o que eu via muito dos comentários nas redes sociais, entendeu? Então isso acaba diminuindo, acaba quebrando aquele primor, aquele olhar que a gente tem pela educação, né, de valorização, de se ver valorizado socialmente, entendeu? Já que a gente não é valorizado financeiramente, mas que a sociedade tem um olhar mais voltado de empatia com a figura do professor, não só do professor, mas com as pessoas da saúde, com vários atores sociais que estão se desdobrando para poder atender e desenvolver com desenvoltura, né, o seu trabalho nessa pandemia. Certo. É muito complexo essa questão. A sociedade tem se mostrado muito reativa e uma reação, né, que acaba e pode resultar, muitas das vezes, em diminuir o público que tem interesse, né, em se dedicar à educação, porque financeiramente não compensa e agora socialmente pode estar sendo muito complicado perante essa quase política de perseguição àqueles profissionais que lidam com a educação. Eu vou dilatar o termo para profissionais, né, porque muitas das vezes isso perpassa não só para o docente, mas atinge os técnicos em educações e todos os demais que compõem a comunidade escolar acabam sendo atacados quando se ataca a escola, né, quando se ataca uma das principais ferramentas do nosso país de ascensão e melhoria social.
né? A educação ainda tem um poder muito grande, dada a nossa realidade, o abismo social que nós temos no nosso país. A educação ainda consegue ser um dos principais instrumentos para a melhoria de vida, para a melhoria do poder aquisitivo, né? Então, colocando essa situação, né, aqui na universidade a gente tem uma percepção. Eu queria ouvir de ti, né, qual é a percepção em relação à evasão, né? Como é que está sendo? Porque aqui a gente nota, por infinitos motivos, desde a internet ao equipamento, a não conseguir se acostumar com essa performance, né, de aprender a partir de uma voz, né? Às vezes você não vê o professor, tem só a voz dele, né? De só ficar escutando o professor, porque você até quer falar, mas como você vai falar se sua casa tem ruído? Ou, às vezes você tem que ir para a rua para usar a internet de um vizinho, né? Então esses laços vão se rompendo, e isso, aqui na minha percepção, tem resultado numa evasão. Como é que está a situação aí para vocês? Aqui é o seguinte, porque a questão da evasão, ela não, até o momento, ela não se mostrou forte, até porque a educação está matriculado, né, e a educação pública, a educação básica pública, né, ela é um local que agrega a parte mais pobre da sociedade, né? Então, a educação está atrelada, na maioria, aqueles mais pobres principalmente, à Bolsa, né? A Bolsa Família, tem que estar matriculado, frequentando, para receber esses proventos. Então, além da alimentação, aqui Barcarena ela distribui para alunos que ficaram sem a merenda escolar, né? Então, agora, recentemente, foi feito por escola, mas eles vão até os alunos para distribuir. Eu acredito que todos esses fatores, aliado a essa possibilidade de não querer perder o ano, né, o ano letivo, nós não tivemos um processo de evasão aqui no município, até porque os professores se desdobraram também no atendimento, né, desses alunos, principalmente através dos cadernos e dos livros didáticos que foram distribuídos para os alunos. Esse meio físico ele se mostrou mais eficiente do que o meio virtual, até porque o meio virtual, como eu expressei anteriormente, ele não se fez eficiente em virtude desse grande problema que é a casa do aluno, né? O que o aluno tem é uma questão de cunho social, e tem que se reconhecer isso. O aluno, a casa do aluno, ela não é dotada, por exemplo, de biblioteca, de livros, de revista, que possam fortalecer esse processo, né? As pessoas que têm maior poder aquisitivo, a sua casa também é um ambiente de livros, de biblioteca, de revistas e tal, de acesso à cultura. As classes populares não. Então, o único que eles têm é quando o poder público leva até eles um livro, leva até eles um encadernado que a prefeitura fez aqui. Você entendeu? Então, nós tivemos essa parte mais, eu diria, física, né, que é o caderno, o livro, que, de certa forma, evitaram, eu acredito, que um grande processo de evasão escolar em Barcarena. Vocês participaram da elaboração desses cadernos ou eles vieram já prontos para os professores? No primeiro momento, os cadernos, todos os professores fizeram questões, conteúdo encaminharam para a CEMED. Então, deu um mundo muito grande de questões e de cadernos. Depois, ficou de cada, os professores criaram grupos por disciplinas. Entendeu? Então, nós, professores, o grupo da Geografia e Estudos Amazônicos, da Matemática e de Português, todos esses grupos, eles produzem o caderno, encaminham para a CEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, e a Secretaria manda imprimir para ser distribuído aos alunos. Tu achas que depois que passar a pandemia, né, esses cadernos, como um material suplementar, como uma espécie de ferramenta didática, eles poderiam permanecer? Ou tu achas assim, não no sentido de tentar fazer futurologia, mas como um professor, tu visualiza eles como uma ferramenta que poderia ser agregada pós-pandemia na tua prática?
Eles podem sim, eles podem ser utilizados, inclusive com o retorno dos alunos, que nós retornaremos agora 25% no dia 1º de setembro, ele pode ser o momento do professor e aluno, né, você ter um contato com eles e utilizar o caderno que eles usaram nesse distanciado dos professores, fisicamente, pode ser um momento de retomada, e vai ser um momento de retomada. O caderno que foi feito, ele é fundamental nesse processo. Eu acho que ele vai ser de grande valia. Até porque o livro didático ele não foi suficiente para todo mundo, né? Nós tivemos turmas que ficaram sem livro didático, tanto que nós tivemos que transformá-lo em PDF para encaminhar para a escola para que fosse enviado aos alunos, porque nós não temos livro suficiente. Aqueles problemas de infraestrutura que sempre existiram, né? Mas a pandemia fez com que eles viessem assim à tona com mais rigor, né? Porque algumas soluções talvez não seja a palavra, mas algumas performances a gente tinha que ter perante essas ausências para conseguir, né? Eu lembro de dividir livro enquanto aluno, né? No colégio, lá no bairro do Bembuí, periferia de Belém, dividir livro. A gente dividia, não tinha livro para todo mundo, a gente dividia o livro, né? Só que como dividir o livro durante uma pandemia, né? Então, agora, os problemas que talvez já estejam aí há algumas décadas acabam, né, que não podem mais ser ignorados e precisa se encontrar. Recentemente saiu uma resolução do Ministério da Educação que fala sobre a necessidade da gente ir se preparando para o que eles chamam de retorno à presencialidade, né? E dentre as inúmeras questões que eles levantam nessa resolução, está da gente pensar medidas, ações pedagógicas para recuperar o aprendizado, ou pelo menos para aferir, né, se há necessidade de que se possa ter algum tipo de ação para recuperar essa aprendizagem, uma espécie de avaliação diagnóstica para verificar o que os discentes conseguiram aprender durante o período pandêmico, o que vai precisar ter reforço, né, nesse período pós-pandemia. Então, assim, notoriamente as questões de cunho prático, porque elas presenciais não poderão acontecer, né? Mas na tua perspectiva, assim, pensando em números, em porcentagens, tu imaginas assim que mais de 50% vai ser preciso ser reforçado para os alunos, ou tu enxergas que, apesar das dificuldades, e foi possível, né, o famoso fechar o conteúdo, que muitas das vezes, numa visão produtivista, nos é posto, assim, fechar o conteúdo como se fosse um resultado a ser alcançado. Entendo. Eu acredito que nessa retomada aí, ela vai exigir muito, não só dos professores, né? Ela vai exigir a união de todos, ela vai exigir a participação da comunidade, de pais, dos alunos, dos professores, do corpo técnico, todo mundo. Agora, nós precisamos de uma diretriz, né? que de certa forma, ela deveria ter partido da união, porque o que é que eu percebi? É que houve uma polarização. O Brasil está polarizado, então tem um grupo de um lado e outro grupo, um grupo capitaneado pela União, pelo governo federal, né? E que não existe uma sintonia. Aquele regime de colaboração foi pro lixo, né? Você não tem uma diretriz para a educação, você não tem um projeto pensado para a educação, de emergencial, para a educação que envolva as três instâncias, a União, o Estado e o município. Ficou muito largado, muito solto. Então, cada um tentou resolver à sua maneira o problema. Então, nesse retorno, deveria-se levantar dados, fazer diagnóstico, que aluno temos, qual é o aluno que conseguiu ser atendido, quem não conseguiu, né? E a partir desse diagnóstico, você criar as ferramentas
que não foram criadas, eu acredito, de forma adequada, por nós não conhecermos o aluno que temos, né? E de que forma nós vamos atingir este aluno indiretamente. Nós temos inúmeras ferramentas que poderiam ser utilizadas. Um exemplo, toda cidade na Amazônia, no Brasil, tem aquela rádio comunitária nos bairros. Essas rádios comunitárias, quase sempre, elas são de algum padrinho político, né? Algum cacique do político, ou deputado, ou senador, que coloca nos municípios brasileiros essas rádios. Mas elas são usadas, na sua maioria, para fazer politicagem, você entendeu? Elas deveriam, nesse momento, ter um papel útil, né? Você poderia criar podcast, essas rádios comunitárias deveriam seria um veículo de acesso à casa dos alunos, que toda casa quase tem um rádio, tem FM, tem acesso a essas FM. Outra é a televisão. Eu acho que uma parte da televisão deveria ser dedicado a atender essas pessoas, porque o Brasil ele é diferente, né? Ele tem as suas particularidades, as suas singularidades. Você não pode comparar a Amazônia com o Sudeste. Por exemplo, você me falou de compartilhar o livro na periferia do Bengui. Isso é possível no espaço urbano, porque o teu vizinho mora a 2 quadras da tua casa, ou mora próximo de você. Barcarena, por exemplo, isso pode se dar no espaço urbano, mas nós temos uma região de ilhas aí, de estrada, que isso não é possível. Não é possível o aluno compartilhar. Nós temos casos de alunos aqui que moram numa ilha que era Arapiranga, na parte que fica à margem da Baía do Rio Pará, que fica de frente para a Ilha do Marajó, que os alunos moram em igarapés e que para chegar às 7 horas na escola, eles tinham que sair 3 da manhã. O barquinho sai e fica lá fora porque seca. Eles dormem dentro do barco desde 11 da noite, acordam às 3 da manhã e saem de barco para a sede do município, porque a maioria das ilhas você só tem o Fundamental 1, que vai do 1º ao 5º ano. 6º ao 9º está na zona urbana da cidade, né? Para onde os alunos são trazidos, tanto da estrada quanto das ilhas. Então, essa questão da escala na Amazônia ela é complicada, ela precisa ser pensada. Não é fácil chegar até o aluno, tanto de forma virtual quanto de forma física mesmo. Você tem que encarar rios, igarapés, estrada, caminhos. Então, a educação amazônica ela é diferenciada. Então, nós precisamos primeiro entender quem é esse aluno, quem é o professor que eu tenho, porque não basta pensar o aluno separado do professor, o professor é peça fundamental no processo, e a partir daí você vai ver as ferramentas que são mais favoráveis para você fazer um processo de ensino e qualidade, de ensino e de educação com qualidade. Afonso, suas falas foram muito contundentes em relação a compreender aquilo que nós em breve teremos que enfrentar. Em algum momento, eu espero que a gente consiga vencer a pandemia e possa retornar ao espaço escolar. Nesse sentido de drops, né? Nosso programa é curto, né? Menor que 1 hora a aula. Então, eu passo para suas considerações, né? Para a gente encerrar o programa de hoje. Eu quero agradecer a você, Antônio, que foi um companheiro meu do NUMA, do Núcleo de Meio Ambiente, né, da UFPA, na especialização que nós fizemos lá, e dizer que nós temos que olhar, o Brasil só vai crescer, só vai se transformar uma nação referência da América Latina, se a educação for olhada com respeito, com carinho. Nós temos aí
pessoas que se empenham muito, e pessoas que estão com medo, né? Eu acho que o grande problema é o medo da pandemia, é o medo de ver as pessoas morrendo e você morrer também, é o medo da fome, é o medo de ficar sem o salário do mês por não conseguir lançar os conteúdos e vir falta no final do mês. Então, esse medo tem levado a um desequilíbrio psicológico. Nós temos muitos professoras e professores com problemas psicológicos por conta dessa pressão que se avolumou muito com a pandemia. Ela já era grande, mas com a pandemia ela se tornou gigante. Eu espero que, principalmente o Estado, que tem um poder maior, ele se sensibilize, né? Quando eu falo Estado, eu falo na instituição Estado, no Estado-nação brasileira, né? Junto com as prefeituras, junto com os governos estaduais e a União, eles se sensibilizem com a questão da educação para que nós possamos ter bons frutos no presente, conseguimos programar um futuro de qualidade para as nossas crianças, para os nossos jovens brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Afonso. Não deixem de curtir o canal da TV Tapiri, nos ajude a chegar mais longe, a alcançar esses rincões que podem estar possíveis de acessar a internet. Então, compartilhe os vídeos e até uma próxima. Tchau, tchau. Até mais, muito obrigado pela oportunidade, eu que agradeço.